Você sabia que uma empresa de design saltou de 4 milhões para 1 bilhão de libras em apenas 2 meses, simplesmente porque ela anunciou que compraria Bitcoin? Exato, esse foi o caso da Smarter Web Company, mas tem muitas outras e as principais eu vou passar para vocês aqui. E o porquê ocorreu isso? Esse é um fenômeno das Bitcoin Treasury Companies, um modelo de negócio que muita gente está falando que é o glitch do dinheiro infinito. Mas será que essa estratégia é genial mesmo ou apenas uma bolha? Já coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que ela é genial? Você concorda, é a favor, já escutou falar, ou mesmo acredita ser uma bolha, principalmente depois de ver o vídeo inteiro. Então, sem mais delongas, hoje eu vou te mostrar como essas empresas estão ganhando com isso e como você pode encontrar Bitcoin com desconto na nossa bolsa brasileira, podendo começar com R$50. Exato. São poucos pontos que eu vou apresentar aqui para vocês e vocês entenderão totalmente esse universo de Bitcoin Treasury Companies, como conseguir acessar isso, por que elas existem. Bora lá que eu vou compartilhar a tela com vocês. Então aqui eu separei em 5 pontos, como vocês podem ver, e a gente vai começar pelo primeiro, que é a base, o conceito e o mecanismo dessa estratégia de tesouraria de Bitcoin. Se a gente clica aqui, a gente vai conseguir visualizar que tem outros 3 tópicos dentro disso, desse conceito e mecanismo. Tem a questão da Bitcoin Treasury Company, que é o conceito inicial do que é uma companhia que está acumulando cada vez Bitcoin no seu balanço contábil. Tem o conceito de Infinite Money Glitch, que eu também vou explicar, e a alavancagem inteligente. No caso de Bitcoin Treasury Company, é simples vocês imaginarem. É aquilo que eu falei, alocar caixa em Bitcoin, então ao invés de deixar em reais ou em dólares, que muitas empresas deixavam, no Brasil era reais, no exterior em dólares, também estão deixando em Bitcoin ou apenas em Bitcoin. E isso é o conceito de Bitcoin Treasury Company. Muitas até tornaram um modelo de negócio mais para isso do que elas funcionavam antes. Por exemplo, a MicroStrategy, ela não era uma empresa de Bitcoin. Ela fornecia outros tipos de serviço e conforme o Bitcoin foi se valorizando e ela viu que era uma estratégia que valia mais a pena, ela foi pivotando. Por isso mesmo que aqui a gente consegue ver o pivô de modelo de negócios. O que quer dizer isso? Quer dizer a mudança do modelo de negócios inicial dela e indo para o lado mais pró-Bitcoin, mais acúmulo de Bitcoin, utilização de dívida para comprar Bitcoin, isso daí que é uma Bitcoin Treasury Company. Ela pode ter tanto alocar caixa em Bitcoin ou mesmo mudar seu modelo de negócio a favor da cripto em si. Agora, Infinite Money Glitch, o que significa? Daquele conceito que eu falei nos primeiros 15 segundos de vídeo, eu acredito que você deve ter ficado um pouco confuso, talvez, e eu vou explicar. Primeira coisa, o conceito em si, né, do dinheiro infinito, é por conta dessas empresas, elas conseguirem o quê? Elas conseguirem emitir novas ações. Então a ação é só você imaginar que é uma fração da empresa. Se uma empresa vale R$1.000, por exemplo, e ela corta em 1.000 pedacinhos, 1.000 ações, cada ação vale R$1, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A ação de uma empresa, ela é um pedacinho da empresa sendo vendida de forma pública para os seus acionistas. E a emissão de ações com prêmio, o que significa isso, que é o MNAV, né, esse múltiplo, basicamente é um múltiplo para mostrar o quanto que você está pagando mais caro ou mais barato em relação a se você tivesse comprado diretamente os bitcoins que essa empresa tem em caixa. Exemplo, vamos imaginar uma empresa que R$1.000 para facilitar sempre, mas claro que são empresas bilionárias, mas R$1.000, se a empresa vale R$1.000 e ela tem R$900 em bitcoin, você não concorda comigo que ela está valendo mais do que aquilo que ela tem. Então o MNAV dela vai ser acima de 1. Agora vamos supor que a empresa ela está valendo R$800 e ela tem R$1.000 em bitcoin. Então ela tem mais Bitcoin do que ela está valendo, portanto, ela tem um MNAV menor do que 1, porque ela está mais acumulada na cripto, na tesouraria, do que o próprio valor da empresa. Esse é o tipo de métrica que eles utilizam muito, entendeu? Enterprise Value, inclusive. Esse Enterprise Value é o valor da empresa, menos o caixa, mais as dívidas que ela tem. Então, quanto mais dívida ela tem, tende a aumentar esse valor aí para que ela consiga comprar novos bitcoins, porque é o modelo de negócio dela, ou mesmo ela quer acumular mais caixa com isso, né? Seja utilizando para sua operação, seja utilizando para a própria cripto, como eu já expliquei nesse conceito de Bitcoin Treasury Company. E o uso de capital para comprar mais bitcoin, como eu já falei, a ideia é essa, né? A Bitcoin Treasury Company é uma companhia que vai querer acumular cada vez mais bitcoin, então seja comprando, emitindo novas ações, porque daí ela emitindo novas ações, mais pessoas vão comprar a partinha dela,
com certeza ela vai conseguir esse dinheiro para dentro, e esse dinheiro para dentro que ela consegue, ela vai comprar mais Bitcoin. Vira um ciclo se retroalimentando. Também tem outros veículos de endividamento, por exemplo, pode emprestar dinheiro do banco, pode falar que você vai entregar uma quantidade de ações no futuro para aquela pessoa, e pode ser que as ações estejam mais valorizadas, então a pessoa já coloca dinheiro dentro no momento, empresta para depois, lá na frente, pegar as ações. Também tem outra coisa muito famosa de ser feita lá nos Estados Unidos, pela MicroStrategy, a maior Bitcoin Treasury Company do mundo. Ela utiliza o veículo de pagar dividendos. Conforme vai passando o ano, se a pessoa acumula as ações que detêm esse direito de dividendos, ela vai recebendo em torno de 10%, coisa assim, em dividendos em dólares. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o Bitcoin que ele está comprando com o dinheiro que essa pessoa depositou nele para receber esses dividendos de 10%, esse dinheiro que a pessoa depositou, comprou ações, ou seja, como for, ele vai pegar, vai investir em Bitcoin, e a média de valorização do Bitcoin nos últimos 10 anos foi acima de 50%, em alguns momentos até 100%, 200%, mas a média anual foi acima de 50% nos últimos 10, 15 anos, o que é surpreendente, entende? Ele está pagando 10% em dividendos para as pessoas e está pegando dinheiro comprando um ativo que rende 50% ao ano em média. Vai ocorrer isso todo ano? Pode ser que não, pode ser que sim, mas esse é o risco, inclusive, que a gente vai falar também dessas empresas. Se você tem vontade de investir, eu também vou passar os tickers. Por isso, fica até o final, e se você está gostando, já curte o vídeo aqui, porque a ideia é exatamente essa. A gente mostrar a lógica, o fundamento, e depois o como você investir, quais ativos você consegue acessar para conseguir lucro dentro dessa estratégia, beleza? E o terceiro ponto aqui, do caso de Infinity Money Glitch, é basicamente o aumento do Bitcoin por ação, que a ideia de uma empresa de Treasury Company é exatamente essa. Quanto mais Bitcoin ela tiver pelas ações que ela já tem emitidas, ou que ela vai emitir no futuro. Exemplo, vamos lá, sem falar grego. Imagina que a empresa vale R$1.000, ela tem 1.000 pedacinhos, cada pedacinho vale R$1, e ela tem 1.000 ações, portanto, porque são os 1.000 pedacinhos que ela tem distribuído para o mercado. Essas 1.000 ações, ela precisa ter mais Bitcoin por ação do que uma outra concorrente, para ela ser melhor, no caso de avaliação de métricas, entendeu? E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma empresa tem 2.000 bitcoins. Se a empresa tem 2.000 bitcoins e tem 1.000 ações, o que acontece? Ela tem 2 bitcoins por ação. Agora, vamos imaginar uma empresa que tem 1.000 bitcoins. Ela tem 1 Bitcoin por ação. Então é muito melhor, às vezes, você investir em uma empresa que tem 2 Bitcoins por ação do que uma que tem 1 Bitcoin por ação. E tem ferramentas gratuitas aí, o próprio site das empresas mostram para você essas métricas, tá? Você não precisa ter essa dor de cabeça de ficar querendo calcular, fique em paz. Eu até vou mostrar uns sites aqui para vocês, beleza? Em seguida, entendido bem esse conceito, né, de Infinity Money Glitch, que é a ideia de você pegar um ativo que se valoriza cada vez mais e se endividar em uma moeda que se desvaloriza, como o real, o dólar, como dívidas aí, né, você pagando 10% ao ano para alguém em dividendos, e enquanto que o seu ativo em si está rendendo 50%, 90%, tem ano que rende 100%, e você vai ganhando cada vez mais. Essa é a ideia e estratégia por trás desse veículo aqui de Bitcoin Treasury Company. E agora, para finalizar esse conceito de mecanismo para a gente entrar direto para as empresas, que eu acredito que vocês querem saber, é a alavancagem inteligente, que é esse terceiro ponto aqui. O que significa isso? Basicamente, utilizando notas conversíveis. Notas conversíveis é uma forma de você conseguir empréstimo a juro zero, que você pega o dinheiro das pessoas e as pessoas podem converter em ações em um momento futuro ou mesmo em um curto prazo. Mas a tendência é que seja em um momento mais longo para a pessoa poder utilizar do dinheiro e em seguida emitir as ações lá na frente. Quando as ações estiverem valendo mais, a pessoa pode vender o dinheiro dela imaginando, né, que vai se valorizar aquela empresa, entende? Então é uma pessoa que está meio que investindo na empresa, mas não investindo da forma tradicional, investindo emprestando para ela, como se fosse debentures, sabe? Quando você investe em uma dívida de uma empresa, é parecido, mas não é a mesma coisa. Por que eles fazem isso? Vou dar um exemplo. A MicroStrategy, mais uma vez, maior Bitcoin Treasury Company do mundo, ela utilizou muito disso para conseguir empréstimos altos, conseguir comprar Bitcoin em preços baixos e pagar 0% de juros. Simplesmente ela vai emitir ações ou dar as ações que ela já tem, que ela já detém, para a pessoa que emprestou dinheiro para ela, entendeu? É tipo isso. Então ela não vai sair do bolso dela juros nenhum, ela paga aquilo que foi acordado antes.
e tá tranquilo. Agora, a questão de ações preferenciais seria aquele conceito que eu falei para vocês dos dividendos, que eu já expliquei, que você pode ter preferências, seja por dividendo, seja por novas ações, seja por dinheiro, enfim, diversas formas. Claro que daí vai ser cotado em dólar, esse dinheiro que a pessoa vai receber por emprestar para uma Bitcoin Treasury Company, porque o dólar é uma moeda que se desvaloriza por conta da inflação, de todos aqueles conceitos macroeconômicos que eu acredito que vocês já sabem. Se vocês não sabem, eu aconselho vocês a já seguirem aqui o canal para sempre estarem acompanhando e estarem atualizados em relação a isso, conceito de inflação, conceitos básicos de economia, coisas que você precisa saber para lidar bem com o dinheiro, e todo mundo precisa de dinheiro, então você precisa saber disso, tá bom? O terceiro ponto é a dívida de longo prazo, que eles tentam alongar cada vez mais essa alavancagem. Alavancagem, se você não sabe esse conceito de alavancagem, essa palavrinha aqui, de alavancagem inteligente, é você ter mais do que aquilo que você realmente tem de recursos. Então vamos supor, você tem 10 reais e você quer 100, você se alavanca, você se endivida, você pega dinheiro de outras formas, cria estratégias para isso. Principalmente empresas listadas em bolsa de valores, elas conseguem ter recursos que nós, meros mortais, não conseguimos. Então, empresas de bolsa de valores conseguem deixar ações como lastro, assim como você no financiamento deixa sua casa, se você não pagar o financiamento, o banco fica com a sua casa. Tem casos de empresas que deixam como lastro as próprias ações, ou mesmo recursos que ela consegue fornecer. Também tem esses contratos diferentes, né, com pagamento de dividendos, com ações futuras que vão ser vendidas para elas, não no momento atual. Enfim, tem vários tipos de contrato, e a tendência é que eles priorizem, essas empresas, dívidas de longo prazo, porque o Bitcoin é um investimento para longo prazo, não é um investimento para você tirar depois de um mês, depois de um dia, depois de uma semana, ou mesmo depois de um ano. Dificilmente você vai ter certeza ou previsibilidade se o Bitcoin vai estar mais ou menos o valor do que você comprou. Mas a gente sabe por estatística que mais de 3 anos que você segura o Bitcoin, mais de 4 anos, foi impossível você ficar no prejuízo. Então a pessoa que comprou, independente do momento, e se manteve por 3, 4 anos com o Bitcoin, não ficou em prejuízo. E isso que a gente sabe por estatística. Portanto, não quer dizer que vai ser impossível ocorrer um prejuízo se você ficar 4 anos, mas é pouco provável. Então, por isso mesmo que essas dívidas de longo prazo beneficiam esse tipo de empresa, Bitcoin Treasury Company. Entendido bem esse conceito, respira. Espero que vocês tenham entendido, porque eu tentei passar da forma mais rápida possível. E agora a gente vai para o segundo ponto, esse é mais rápido ainda, que é as empresas e os líderes nesse nicho. Quais que seriam? Primeiro, o cenário internacional, que seria a Strategy. Basicamente, ela é gerida pelo Michael Saylor, ele foi o pioneiro nisso, logo próximo daquela época da pandemia. Ele quis trocar o seu caixa de dólares para colocar em caixa em Bitcoin, e acabou sendo uma baita jogada, porque o Bitcoin se valorizou muitas vezes, e nisso ele conseguiu muito dinheiro. E nisso começou a surgir muitas empresas fazendo o mesmo, que na verdade começaram a utilizar também de outros tipos de cripto, puderam utilizar de criptos como PaxG, Ethereum, XRP, enfim, tem muitas empresas aí que acabam utilizando de outras criptos, mas no geral é Bitcoin. É Bitcoin para se manter nessa estrutura de Bitcoin Treasury Company. Senão seria Digital Asset Treasury Organization, que é aquela organização que investe em um ativo digital. A tradução literal seria essa. O DATO, que se vocês quiserem pesquisar, DETS em inglês. Aí você vai conseguir encontrar esse tipo de empresa. Mas geralmente o que mais compensa e o que mais vale a pena, ao meu ver, a minha perspectiva, e conforme as análises e o tempo de mercado que eu tenho, que são quase 10 anos aí de mercado de investimentos, acredito que Bitcoin Treasury Company são aqui que tem maior potencial para o menor risco, enquanto que essas Digital Asset Treasury Organization, que diversificam em outras altcoins, como Ethereum, como qualquer outra, acaba que não tem tanto potencial assim pelo risco que você está correndo se você só quer comprar isso, porque vale mais a pena às vezes você comprar diretamente a cripto, entendeu? No caso das Bitcoin Treasury Companies, que é o foco total do vídeo, compensa às vezes você comprar ela, já abreviando um pouco do que eu vou falar no final, por conta de ela estar descontada em relação ao Bitcoin às vezes, daquilo que ela tem. Então é como se você estivesse comprando com um desconto o Bitcoin dentro da bolsa brasileira ou dentro da bolsa americana, no caso da MicroStrategy. É Strategy, se você quiser encontrar na sua corretora internacional, seja no Banco Inter Conta Global, seja na Avenue Securities, Interactive Brokers, qual você preferir utilizar aí, e na sua corretora é só você pesquisar Strategy que você vai conseguir encontrar esse investimento. Nada que recomendação, lembrando mais uma vez, os fins são apenas educativos, tá? E vamos pro cenário brasileiro, que aí você consegue encontrar no seu Nubank, você consegue encontrar na Bolsa de Valores por aqui, em qualquer corretora, na Rico, XP, Toro, qual você preferir, tá bom?
Em seguida, vamos lá, esse cenário brasileiro, a gente consegue ver duas principais, né, que é o caso da Amélios e a Orange BTC. A Orange BTC é a minha favorita, porque ela já foi criada com essa ideia de acumular cada vez mais bitcoins e manter eles a longo prazo, não vender, fazendo dívida barata e dívida pequena em relação ao valor da empresa em si. Isso também é muito importante vocês observarem. Então a Orange BTC é uma Bitcoin Treasury Company pura, e agora a parte da Amélios, que é uma outra empresa da Bolsa Brasileira, ela já é um pouco mesclada. Ela junta o operacional com o Bitcoin. Então é como se ela tivesse um caixa na cripto em si e o operacional dela funcionando da mesma forma. Eu acredito que vocês já devem ter visto o aplicativo da Melions, correto? Esse aplicativo ele acaba fornecendo para você serviços, e esses serviços é o sistema operacional da empresa. Então ela ganha dinheiro, receita, EBITDA, inclusive tendo EBITDAs records, EBITDA Earnings Before Interest, taxes, amortization, tudo mais. O que quer dizer isso? Lucro antes de tudo. Lucro antes de imposto, de outras taxas, enfim. É o quanto que ela está conseguindo cair na conta dela realmente, no bolso dela, sem contar outros tipos de coisa que ela não controla, né, que são taxas e impostos. E o EBITDA da Amélios foi recorde nesses últimos trimestres. Então é bem interessante isso, porque ela tem um operacional sólido e ao mesmo tempo tem caixa em Bitcoin. Então ela vai acumulando Bitcoin de forma sustentável, tanto com dívida, utilizando os recursos que ela já pode, por ser uma empresa aberta em bolsa de valores, quanto também através da parte operacional dela, do funcionamento de serviços e produtos que ela consegue fornecer para a sociedade. Se você não conhece a Melios ainda, dá uma pesquisada para ver se vale a pena para você. No meu caso, eu prefiro a Orange BTC e eu já vou explicar certinho o porquê, mas dando um spoiler aqui para vocês, é por conta da Melios ela ter um risco a mais também, né? A desvantagem dela é essa parte operacional, porque ela vai depender 100% disso. Claro que tem um pouco de Bitcoin, mas o majoritário seria operacional também, e se ela acaba tendo alguma dificuldade no operacional, falindo ou coisa do tipo, vai acometer muito a questão da reserva dela em Bitcoin, porque ela vai precisar utilizar e vender ele, enquanto que na Orange BTC você não tem essa parte operacional dando risco para eles precisarem vender. Eles vão precisar vender só em caso de queda abrupta do Bitcoin constante, que a gente já entra nesses riscos, tá bem? Aqui no quarto tópico. Esse seria o cenário brasileiro, então basta você pesquisar uma dessas duas aqui na sua corretora, você vai conseguir encontrar. E agora outros players que aqui a gente consegue observar, que são quais? Os primeiros que eu comentei com vocês, né? No começo do vídeo eu falei mesmo do Start Play, do Smarter Web no Reino Unido, com libras, que saiu de 4 milhões para 1 bilhão de libras esterlinas. Tem o caso da Tesla e da Block, que também são empresas que têm uma parte operacional diferente, não voltada para Bitcoin, e mesmo assim acumulam caixa. Inclusive a Tesla eu gosto bastante, tá? Minha queridinha, eu tenho muitas outras empresas, mas eu acredito que a Tesla tem muito para crescer ainda, não só em carros, mas também em pivotar para um outro lado aí, para fornecer também serviços robóticos, tudo mais, que o Elon Musk tem essa ideia. E tem a Metaplanet, que é no caso do Japão, que foi uma empresa que também lá foi pioneira para comprar Bitcoin em caixa e começar a utilizar disso como o recurso principal da empresa. É bem interessante todas essas daqui. Se vocês ainda não escutaram falar, tá aqui o nome delas, basta pesquisar na sua corretora que você vai conseguir encontrar, e são empresas que dentro da sua estratégia tem Bitcoin. Agora, indo para o terceiro ponto, que são as métricas de avaliação. Essas métricas de avaliação, o que significa? Eu já falei de uma delas para vocês, que é o MNAV, que é um prêmio ou desconto sobre o valor do Bitcoin em si. Então, se a gente acessa um site aqui, por exemplo, vou acessar um site com vocês, da Orange BTC. É só você colocar OBTC3, e eu acredito que já vai aparecer. Coloquei errado aqui, mas já vai aparecer para você no primeiro site. Deixa eu ver aqui. Orange BTC. Clicando aqui, a gente já consegue encontrar e nela vai aparecer várias métricas, né? O quanto que está custando, R$9, o valor do Bitcoin em si, Bitcoin em tesouraria, o valor que eles têm em tesouraria. Aí a gente consegue descer um pouco, eles vão colocar um pouco de copy e tudo mais, mas o interessante é tesouraria. Se a gente clica em tesouraria, é o mais interessante para nós, que vai apresentar as métricas que a gente está querendo discutir. A primeira delas é essa daqui, que é o valor em si, mas não importa tanto para nós, né, o preço, porém, quanto mais barato, mais acessível para vocês. No caso aqui, 9,42, você consegue ter uma ação dessa Orange BTC, e o BTC em tesouraria, o quanto que ela teria de Bitcoin, então com 9,42 você estaria exposto a tudo isso de Bitcoin. Quer dizer que você detém tudo isso para você? Claro que não. Por isso mesmo que é legal você também ter Bitcoin na sua wallet, na sua carteira digital, tá? Não apenas em empresas desse estilo, mas, ao meu ver, também tem vantagem em ter empresas desse estilo. Por quê? Aqui a gente vai se aprofundar nisso. Então, esse Bitcoin em tesouraria, aí o MNAV que a gente tinha falado é nada mais do que esse daqui, ó. Tá vendo que tá 0,81? E se você clica aqui na perguntinha, ele vai apresentar o valor da empresa dividido pelo Bitcoin.
ou seja, o quanto que ela está tendo de Bitcoin em caixa. E se a gente observa, está 0,81, ou seja, a empresa está valendo menos do que aquilo que ela tem em Bitcoin. Olha que interessante, é como se você estivesse comprando com 19% de desconto Bitcoin. Não é uma boa, se você acredita que Bitcoin é um bom investimento? Interessante, né? Agora, em relação à dívida e em comparação com o que ela tem em Bitcoin, para ver se é sustentável essa dívida dela, se ela consegue pagar se o Bitcoin acabar se desvalorizando muito, ou mesmo se ela não tiver dinheiro, né, devido a ela não depender, a operacional dela não existe, na verdade, o serviço dela é acumular cada vez mais Bitcoin e não servir outros tipos de serviço e produto, como o caso da Melius, como o caso da MicroStrategy no início, como o caso da Tesla. Ela não é desse estilo, ela é puramente uma empresa Bitcoin Treasury Company. Então é interessante a gente ver se a dívida em relação ao Bitcoin que ela tem em carteira é sustentável, né? Acima de 25%, 30% é preocupante. Agora, 6,32% está ótimo, ao meu ver. Está uma dívida controlada. E em relação à dívida em aberto, está aqui. Aí tem também as informações de ações em circulação. Aí tem o custo médio do Bitcoin que ela pegou, né? 591 mil, isso é interessante para a gente comparar com o preço atual. Tem essa outra métrica que é muito legal, Bitcoin Yield Year to Date, ou seja, quanto que o Bitcoin, quanto está aumentando, né, de Bitcoin na carteira em relação ao ano. Então é 2,43%, é pouco, mas recém ela foi listada na bolsa, então ainda não tem tanto histórico para nós, porém isso daqui é acima de 5%, imagina que interessante, né, a gente ter mais Bitcoins, mais de 5% de Bitcoin sendo acumulado ano após ano. É legal, porque vai fazer com que ela cresça. Essa comparação legal também do valor da empresa com o Bitcoin, né, olha que interessante, o Bitcoin que ela tinha continuou de lado, meio lateralizado, porque o preço do Bitcoin ficou subindo e descendo, mas não tão abruptamente, enquanto que o preço da empresa caiu bastante, porque ela começou com o MNAV dela bem alto, e depois ela foi caindo, porque é bolsa de valores, né, pessoal? Às vezes as pessoas não estão vendo o valor nessa empresa, e ao meu ver, é uma baita oportunidade, tá? Para mim, mas não é nenhuma recomendação para vocês. Pode mudar para dólar também, se vocês preferirem, vai mudar todas as métricas, mas estou mostrando em reais, porque majoritariamente meu público é brasileiro, então a gente mostra em real mesmo. E a última métrica para sair desse site e voltar para os tópicos do mapa mental que eu montei para vocês é esse Bitcoin por ação. Bitcoin por ação, basicamente, é o cálculo que você realiza por cada ação que você tem, quanto de Bitcoin que na teoria seria seu. Então vamos supor que você tenha uma ação, você teria essa quantidade aqui de satoshis, que satoshi é uma fração da oitava casa decimal do Bitcoin. Então seria 2.292 satoshis. Isso que você teria por conta de você ter uma ação de Orange BTC, entendeu? O que faz com que você consiga comprar o Bitcoin na teoria, 19% de desconto do que ele já está valendo. Então você pega um Bitcoin descontado. Por isso mesmo que avaliar esse MNAV é como se a gente estivesse vendo o PL, sabe? Ou P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, enfim, de uma ação de uma empresa tradicional. Já uma empresa Treasury Company, você olharia o MNAV para ver se ela está barata. Aqui no histórico de compras de Bitcoin a gente consegue verificar quanto que ela comprou, a quantidade total 2, 7.3, 5, tá vendo que basicamente em novembro e dezembro houve compra, em outubro também, e conforme vai passando o tempo, ela vai comprando cada vez mais, e o custo médio também vai aumentando, porque ela comprou de uma forma mais cara, talvez, do que ela tinha comprado antes, e assim por diante. Aqui o histórico das dívidas é bem legal, porque a gente consegue ver os juros, né, juros zero, imagina que legal, você conseguir uma dívida grande dessa com juros zero, e por isso que eu tô falando para vocês, pessoal, mesmo ela não tendo um operacional, ela consegue utilizar os recursos da Bolsa de Valores para conseguir dívida em juros muito baixos, igual vemos aqui, para conseguir comprar mais Bitcoin em preços mais baratos quando ele se desvaloriza, igual recém aconteceu, quando ele se valorizar bastante, talvez você também veja esse vídeo, mas perceba que você vai estar aumentando o potencial de ganho seu, porque quando o Bitcoin se valorizar, provavelmente essa empresa também vai se valorizar, ou mesmo o que ela tem em reserva vai se valorizar cada vez mais. Se a empresa não se valorizar, vai diminuir esse MNAV, vai ficar cada vez mais atraente comprar ações dela, tendendo a que as pessoas observem e começa a se valorizar muito o valor da empresa, fazendo com que você ganhe muito dinheiro, entendeu? Muito mais do que a valorização do Bitcoin. Uma das coisas que eu posso mostrar para vocês aqui, observar esse comportamento, é isso daqui, ó, colocando da MicroStrategy, o ticker dela, ó, vou colocar aqui para vocês, Strategy, vocês já conseguem observar que é o quê? O ticker dela é MSTR. Se você pesquisa isso, você já vai conseguir encontrar, tá vendo? Clicando aqui, MSTR,
Aí a gente vai conseguir observar que nos últimos 5 anos ela rendeu 200%, mas teve uma baita queda, né? Porém, perceba que quando chegou o pico do Bitcoin, olha quanto que ela se valorizou de 2023 para começo de 2025. Foi mais ou menos uns 1.500%, 1.600%, muito mais do que o Bitcoin se valorizou em si. Era uma multiplicação de capital de uns 22 vezes em questão de 2, 3 anos. Imagina só, 22 vezes o seu capital. É isso que ocorreu com ela por conta dessa estratégia de acumular cada vez mais Bitcoins e em relação ao valor em si da empresa e utilizando os recursos da Bolsa de Valores que nós, meros mortais, não conseguimos utilizar, entendeu? Mais companhias muito grandes, multimilionárias que conseguem. Voltando então aqui ao nosso mapa mental, que eu estava mostrando para vocês. Aqui são essas métricas, portanto, que eu já mostrei ao vivo no próprio site da Orange BTC. Aí você conseguiria ver aqui o MNAV, prêmio de desconto sobre o valor do Bitcoin, que é o que eu já expliquei. Bitcoin Yield, que é o quanto de aumento de Bitcoin em relação à ação, ou seja, se eu emito muita ação para eu conseguir comprar Bitcoin, eu estou diluindo isso, entendeu? Porque eu vou estar utilizando da diluição dos acionistas, da porcentagem dos acionistas, porque eu estou emitindo cada vez mais ações e se os acionistas não estão comprando, eu estou simplesmente diluindo a porcentagem que eles têm da empresa. Isso é ruim para o acionista, se ficar emitindo muita ação e vendendo, conseguindo dinheiro dessa forma. Por isso mesmo que esse cálculo do Bitcoin Yield, ele já leva em consideração as ações em mercado e o aumento de Bitcoin. Então você tem que ter mais Bitcoin sem precisar aumentar tanto assim as ações e diluir o poder do seu acionista, porque assim você vai conseguir ficar cada vez mais com Bitcoin sobre ações, entendeu? Por exemplo, se antes você tinha 1 Bitcoin por ação, você vai ter 2, ou mesmo no caso da Orange BTC, que são 2.200 mais ou menos satoshis, você tem que ter mais de 2.200 satoshis conforme passa o tempo, entendeu? Por conta de você segurar aquela ação. Isso é bem legal. É isso que você deve observar. E as outras duas últimas métricas é Enterprise Value, porque quanto maior o valor da empresa, mais segura ela é, a tendência é essa. Inclusive a gente consegue encontrar aqui nesse site Bitcoin Treasury Net. Se a gente coloca nele, a gente vê o quê? A gente vê várias informações interessantes, como por exemplo aqui, as top 100 Public Bitcoin Treasury Companies. A gente consegue ver a Strategy, que é a primeira que eu falei para vocês, abocanhando praticamente 687 mil Bitcoins, olha isso, e o MNAV dela 0,85. Tem a nossa brasileira aqui, Orange BTC, inclusive a única, né, das 34 maiores. Aí a gente já vê a Melius também, 61 aqui, Cash 3, esse aqui é o ticker delas, que você consegue encontrar na corretora, o código em si, se você ainda não sabe o que é ticker. E ela detém 605 Bitcoins, a Melius, enquanto que a Orange BTC é de 3.722. E a tendência é que isso vá aumentando. Inclusive tem até algumas setinhas mostrando aqui o quanto que a empresa está ganhando mercado em relação à quantidade de Bitcoins que ela detém. Isso é bem interessante, vocês podem acessar aí, é gratuito esse site, Bitcoin Treasury Net, e mostra bastante o valor da empresa em si, né? Porque quanto mais Bitcoin ela tem, a tendência é que ela valha mais. E se a gente volta de novo para aquilo que eu tinha mostrado para vocês aqui, da MicroStrategy, olha só, o volume dela é muito alto, mas o market cap cerca de 51, 52 bilhões de dólares. É muita coisa, pessoal, é muita coisa. E agora voltando para Orange BTC, só para vocês terem uma ideia, em dólares aqui, clicando em dólar, olha o quanto de valor de mercado ela tem, 272 milhões. Enquanto a outra está na faixa de bilhão, a Orange BTC está em milhão. Quer dizer que ela vai chegar no mesmo nível que a MicroStrategy? Não sei. Mas se ela chegar, porque aí a gente está sendo realista, é uma multiplicação de várias vezes o seu capital, entendeu? Mais de 10 vezes, quiçá 100 vezes o capital investido. Então, ao meu ver, tá? Ao meu ver, é muito interessante, é muito interessante. Em reais vai dar mais de 1 bilhão, mas em dólares vai dar menos de 1 bilhão. Então nem se compara a MicroStrategy, mesmo assim ela está na lista das 34 maiores que detêm Bitcoin no seu caixa. Isso é bem legal. Beleza? Essas são as métricas. Agora vamos para os dois últimos tópicos para a gente finalizar aqui. Se você está gostando, já dá o like na confiança, porque eu vou ficar bastante feliz, vai ajudar a entregar para mais pessoas esse conteúdo e também fazer com que outras pessoas consigam ter lucro, assim como você. Espero eu. Aí nos riscos e críticas, tá? Indo direto ao ponto, o que significa? Riscos financeiros e governança de mercado, que eu separei aqui para vocês. Na parte de riscos financeiros tem a volatilidade extrema, porque não tem café grátis aqui, tá? Basicamente vai ter uma volatilidade muito grande na bolsa de valores, assim como o Bitcoin. A gente conseguiu observar aqui do lado que a MicroStrategy ela caiu muito, né? Olha o quanto que ela caiu 50%, 60%. Imagina só, se a gente olha o Bitcoin em si, ele não caiu esse tanto, entende? Então você vai ter uma volatilidade tanto para cima quanto para baixo muito maior do que a própria cripto. Por isso mesmo que você tem que tomar cuidado. Você não pode depender só disso, deixar 100% do seu patrimônio nisso. Esse é um dos maiores riscos financeiros. Você está se alavancando sem você precisar tomar dívida. A empresa
empresa está tomando dívida por você, mas o risco dela, obviamente, na volatilidade da compra e venda, né, as pessoas vão, quando estiver caindo o Bitcoin, vender muito mais da empresa, e quando estiver subindo, comprando muito mais da empresa. Então você ganha muito na subida e perde muito na descida. Mas como a gente está vendo algo sustentável, e aí entra as Bitcoin Treasury Companies, não as Digital Assets Treasury Companies, porque Digital Assets, você está pensando em criptomoedas, e qualquer cripto tem um risco muito grande de falir. Então você está tendo um risco muito grande para um potencial às vezes menor do que o Bitcoin em si. Por isso mesmo você tem que tomar muito cuidado quando você vai se envolver com essas Treasury Companies, Digital Treasury Companies, as DETs. Você tem que sempre focar nas que são voltadas ao Bitcoin, ao meu ver, minha perspectiva, nada aqui é recomendação. Segundo tópico dos riscos financeiros é a espiral da morte em quedas, porque, como eu falei, se acaba caindo o Bitcoin, a tendência é que fique mais difícil para ela conseguir pegar dívidas, porque vai aumentando o risco dela, e também ela vai ter que pagar aquilo que ela tinha prometido. Como que ela vai pagar se ela depende só do Bitcoin, se ela não tem um operacional sólido? O que vai acontecer? Vai fazer com que ela precise vender os Bitcoins, diluindo a quantidade de Bitcoins por ação e piorando as métricas, fazendo com que as pessoas vendam mais ações e vira esse espiral aí que eu estou querendo dizer, que é a espiral da morte em quedas, que eu estou dando o nome aqui, para facilitar sempre a memorização. E a parte de liquidação forçada para pagar dívidas, o que isso quer dizer isso? É aquilo lá, né, de você precisar, às vezes, ficar tendo que vender seu patrimônio ou seus recursos, ou mesmo não conseguir pagar algumas dívidas, e daí com esse calote ou com essa falta de recursos para conseguir sanar, você vai diminuindo o seu crédito e dificultando você pegar novas dívidas para comprar novos bitcoins. Ou mesmo vender bitcoins no momento que está caindo o preço deles, e você ter que pegar preços ruins de venda para pagar as dívidas. Vai estar prejuízo, não concorda? Porque você vai estar pagando uns juros e ainda assim vai estar perdendo dinheiro daquilo que você pegou. Então é como se você estivesse pagando um juros multiplicado, porque você está tendo prejuízo na venda e ainda nos juros da dívida sua. E agora, entrando na parte de governança de mercado, que seria o quê? Basicamente, em 3 pontos também, vocês veem que eu gosto bastante de 3, mas é legal porque daí não fica muito amplo, tá? Eu pego só o principal e os maiores insights aqui. A governança em mercado é o desconto de holding, porque você vai ter aquele desconto em relação à empresa em si e o caixa dela. Então, você tem que tomar cuidado nisso, porque às vezes a empresa, se ela está, vamos supor, no caso da Origin BTC, está 0,81. A empresa ela está valendo mais do que os bitcoins que ela tem estão valendo mais do que a empresa em si. Então, se o Bitcoin começa a desvalorizar bastante, ou mesmo a empresa começa a desvalorizar muito, a tendência é que fique cada vez mais barata nessa métrica, beleza? Mas se ela começar a se desvalorizar muito, diminui a capacidade dela de conseguir dívidas. Porque nenhum banco vai querer emprestar dinheiro para uma empresa que está caindo cada vez mais, entendeu? Porque o risco aumenta, como eu falei. Então, se ela não consegue dívidas, ela depende 100% disso para ela poder financiar as compras de Bitcoin, ela não vai conseguir aumentar a quantidade de Bitcoins por ação, entende? E não só isso, tem a questão também do inverso, né? Se a empresa ela está muito avaliada em relação ao que ela tem em Bitcoins, você está tomando um risco muito alto, quando o MNAV está acima de 1 ou muito acima de 2, por exemplo. Tem momentos aí que chegou a 3, imagina só, a strategy. 3 vezes aquilo que você tinha em Bitcoin. É como se a cada centavo que você investisse em Bitcoin, você comprando strategy, você estaria investindo por 3 centavos. E que não vale a pena, né? Você está pagando 3 vezes mais o preço que você poderia pagar direto na corretora. Por isso mesmo que o MNAV abaixo de 1 é bem interessante para esse tipo de empresa. Mas não é perfeito, porque tem esse risco de desconto de holding, que ela pode sofrer, no geral, quando cai muito o Bitcoin por um tempo extenso, porque ela vai ter que pagar as dívidas dela, daí se dá aquele dia de pagamento e o Bitcoin está caindo muito, ela vai ter que vender aquilo que ela detém como reserva. Agora, a questão da exclusão de índices é um outro dilema muito discutido, ainda está incerto, tá, no mercado, porque, não sei se vocês sabem, mas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as maiores empresas de tecnologia, têm índices que acabam filtrando essas empresas para poder ocorrer investimentos de aposentadoria, de países, ou mesmo de vários tipos de fundos, né, de previdência, fundos de investimento, realizam certos investimentos através desses índices Nasdaq, que é muito conhecido para tecnologia, índice MSCI, então são índices muito conhecidos, vamos pegar como exemplo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e estão discutindo se essas empresas, as Bitcoin Treasury Companies, elas entrariam nesses índices, por exemplo, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
se uma Bitcoin Treasury Company, ela tá com muito Bitcoin a ponto de o valor dela se valorizou bastante igual uma MicroStrategy e ela entra no SP500. É válido ela entrar? Ela não é considerada um fundo de investimento, porque se é um fundo de investimento não se enquadra como empresa, não se enquadra nesses índices. Então não entra tanto dinheiro nela, entendeu? Porque esses índices de 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o SP500 tão conhecido, eles têm uma baita vantagem, porque quando uma empresa entra nesse índice, fundos de pensão, e aposentadorias, previdências, investimentos internacionais, são obrigados, às vezes, a investir nesses índices. Então, vai ser obrigado a investir nesse tipo de empresa, vai ser obrigado a investir na MicroStrategy, em Treasury Companies. Porém, ainda está sendo discutido se as Treasury Companies são ou não consideradas empresas ou fundos de investimento, porque essa, por exemplo, a Orange BTC, é uma empresa, mas ela só investe em Bitcoin, então é como se fosse um fundo de investimento, mas ela utiliza dos mesmos recursos de uma empresa em questão de endividamento, em questão de benefícios, às vezes, né? Será que ela vai entrar por Ibovespa certinho, ou não vai entrar por ser um fundo de investimento? Até o momento é considerada empresa, mas a gente não sabe, tá tendo essa discussão e fundos de investimento tão bravo, provavelmente, né, pensando assim, pô, por que elas podem ter a vantagem de empresa e fazer a mesma coisa que a gente, entendeu? Tá esse dilema sendo muito discutido e eu acredito que cada vez mais passa o tempo, vai ser classificado melhor essas Bitcoin Treasury Companies. E por último aqui, para a gente ir para o nosso último tópico e encerrar o vídeo, nesse videozinho de 15 minutos aí, espero eu, é o gimmick para empresas insolventes, que é o quê? É o problema, né, para aquelas empresas que não conseguem pagar as dívidas, porque imagina essas empresas que estão se endividando muito, como vocês podem ver nas Bitcoin Treasury Net, a gente consegue ver que várias empresas estão aqui, né, tem milhares de empresas, e o top, tem um top 100, mas tem muitas outras. Porém, todas essas empresas, elas estão se endividando, na maioria, para conseguir Bitcoin. E se elas não conseguem pagar essa dívida? Exato, estão fazendo leis, estão fazendo regulamentações pelo mundo todo para conseguir acertar isso. Se elas são obrigadas a tirar os Bitcoins, se elas são obrigadas a emitir ações, se elas vão entrar em falência, recuperação judicial, enfim. Aí vocês podem se aprofundar mais na internet. Aqui eu deixei o tópico como um adendo para vocês. Então saibam dos riscos, tudo tem risco, não tem almoço grátis, tá, nos investimentos. E a visão do futuro que eu acredito, né? Eu acredito que vai ter, com certeza, muito mais energia para conseguir essa produção de Bitcoin que é muito discutido. Às vezes as pessoas vêm com um dilema, vêm com um argumento, né, objeção, falando, o Bitcoin não vai durar para sempre porque vai ter aquela parte energética. Como que vai ter energia suficiente para conseguir produzir tanto Bitcoin para todas essas empresas, para todas essas pessoas que estão querendo especular nele ou mesmo acumular ele? Vai sim ter energia, porque o ser humano ele evolui. Se a gente olha lá atrás, na primeira revolução industrial, a energia era tão escassa, a ponto de, sei lá, poucos lugares terem trem a vapor, essas coisas assim. Já na segunda revolução industrial foi melhorando, aí na terceira revolução industrial, hoje a gente vê a tecnologia aí, da onde imaginar que a gente pode ter um computador ou um celular com a potência de um computador da época do século passado, que reis e rainhas não conseguiam ter de recurso e hoje pessoas normais como nós podemos ter. Então sim, o ser humano evolui, a energia vai evoluir, principalmente com o advindo da inteligência artificial, acredito eu. E aqui a parte da transformação do mercado de crédito é essa questão de a utilização melhor dos recursos de um benefício de estar na bolsa de valores, empresas querendo entrar na bolsa de valores para poder pegar recursos melhores, empréstimos em juros menores, a fim de fazer investimento em ativos que rendem maior porcentagem anual em média do que a dívida em si que elas estão detendo. Exemplo, o que eu falei da MicroStrategy, ela tem que pagar 10% em dólar em dividendos, enquanto que simplesmente ela está investindo em um ativo que rendeu em média 50%. Então ela está ganhando 5 vezes mais em média no longo prazo, imaginando que ele tem o mesmo comportamento, embora o passado não seja a mesma coisa que vai ocorrer no futuro. Acaba rimando, geralmente, mas não é a mesma coisa, entendeu? Agora, os últimos 2 pontos é o Bitcoin como ativo de reserva global, que muitos países, aí a gente viu El Salvador, Lugano na Suíça, os próprios Estados Unidos discutindo isso, Rússia e China provavelmente tem, Venezuela também teve aquele caso falando do caso do Maduro e do povo que faz complô com ele, tem um pouco de Bitcoin, né, de estar pegando todo aquele dinheiro de corrupção e colocando em Bitcoin. Então perceba que países, governantes, grandes instituições estão utilizando como reserva global de Bitcoin.
o que mostra a importância dele, não é qualquer coisa. Não é um cara aí na internet, tipo eu, falando disso. Não é apenas isso. São muitas pessoas, muitas empresas, muitas instituições e muitos países. Eu mesmo invisto em Bitcoin desde a época que isso era mato, desde 2016, 2017. Mas, com certeza, com o tempo, atualmente, já está muito mais sólido e mais confiável do que era antigamente. Antigamente era uma moedinha digital para usar para jogos. Hoje em dia a gente vê empresas utilizando, às vezes, como recurso financeiro para pagar. Então, olha que interessante, né? E agora, por último, a tokenização de ativos reais. O que seria isso? Você pegar e simplesmente você tem uma ação de uma empresa, ou você tem uma casa, e você quer vender essa casa de uma forma mais fácil, ao invés de você pegar e ter que ficar fazendo escritura, ou mesmo ter que entrar na corretora e comprar na corretora lá, que vai funcionar só em um horário restrito, dia de semana, tem como você tokenizar isso. Então você tokeniza, às vezes, ações, tokeniza um imóvel, e ao invés de você ter que vender o imóvel inteiro, você vende parte dele, ao invés de você vender um quadro inteiro, você vende parte dele, ao invés de você vender sua ação só de segunda a sexta, você pode vender de sábado e domingo, no momento que você quiser. Essa tokenização de ativos reais que provavelmente também vão utilizar de Bitcoin como lastro, né? Um exemplo que utilizavam muito antes do acordo de Bretton Woods é a parte do ouro, de o ouro ter reserva em ouro, os Estados Unidos tinha reserva em ouro, e cada nota de dólar que era emitida era equivalente a uma quantidade de ouro. Aí depois do acordo de Bretton Woods acabar isso, né, lá na década de 80, acabou que hoje não tem lastro nenhum. As moedas elas são produzidas exacerbadamente sem lastro, por isso mesmo que tem uma inflação muito grande, e antigamente não era tanto assim. Se você pega a desvalorização do dólar, foi muito maior, muito mais gritante depois da década de 80 por conta disso, sem esse lastro. E pode ser que no futuro utilizem Bitcoin também como lastro e não como moeda, visto que ele é limitado a 21 milhões. Acredito que próximo de 2100 não vai conseguir mais ser produzido, ou vai ser produzido o seu limite 2120. Tem as datas aí, nada é exato, mas é essa perspectiva que a gente observa. O Bitcoin sendo utilizado como lastro e emitir tokens a partir dele. Por exemplo, emitir umas notas, entendeu? Para um país conforme a quantidade de bitcoins que você tem em reserva. Nesse estilo. Esse é o futuro que eu acredito. Coloca aqui nos comentários o que você acredita. Se inscreve no canal e se você quer aprender a investir tanto em Bitcoin quanto em Bitcoin Treasury Companies, o passo a passo para você investir no exterior, em empresas como MicroStrategy ou muitas outras aí com outros tipos de operações que não consegui contemplar nesse vídeo, já clica no primeiro link da descrição, que lá tem minha plataforma 7APCV, que é onde eu vou passar para você compartilhando tela e com total atenção, porque é um acesso para a vida inteira. Eu vou poder te mostrar como investir no Brasil, investir no exterior, investir em criptoativos e todo esse mercado, esse universo de investimentos que eu estou mais de 10 anos ensinando as pessoas e acabando estudando sobre isso, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.